É uma história que tem o seu lado quase rocambolesco, ao mesmo tempo também um bocadinho miserável. Já explico porquê. Pindérico, vá, para usar a palavra Pindérico, das últimas semanas. dos últimos tempos, mas revelador também. Nós vamos falar um bocadinho disso. Só queria só dizer, estas histórias de espiões são praticamente tão antigas como a humanidade, não é? Nós, quando recuamos, encontramos histórias de espiões desde, enfim, há, por exemplo, documentos que vêm ainda entre os hititas e os egípcios. Portanto, estamos a falar de uma coisa que se passou há mais de 3.000 anos, no tempo da Guerra de Troia, não é? Da Odisseia, Ilíada e Odisseia. Nesses livros há referências digamos, a traições, a disfarces, que é tudo aquilo que nós vemos, muitas vezes vemos com este mundo, e algumas das histórias mais notáveis de espiões estão na Bíblia, não é? Logo com Moisés. Portanto, é algo que vem desde muito atrás. Eu devo dizer que há muitas situações diferentes, muitas tecnologias que foram evoluindo. O primeiro grande livro de estratégia de guerra antes dos europeus é o Sun Tzu, com a Arte da Guerra, e lá fala-se de espiões. Portanto, e é um livro que será, enfim, estima-se que será pelo menos 25 séculos, talvez mais. Portanto, agora não sei a data exata. O Clausewitz não tenho ideia que também falasse isso tão bem, mas isto é muito importante. Tem a ver com, portanto, ter informação que não se sabe que os outros têm e descobrir que os outros estão a tramar, essas coisas todas. Os inimigos, os adversários, o que nós quisermos. Informação é poder. Informação é poder, exatamente. Portanto, eu devo dizer que, de resto, e gosto muito também de ler livros de história sobre isto, de histórias, não é de história, é de histórias. Há alguns, por exemplo, em Portugal, penso que têm feito sucesso, porque têm sido todos da empreitada, de um autor chamado Ben McIntyre, que tem alguns muito engraçados. O último seu, li este mês, portanto, seu agora é um livro já antigo, já com 20 anos, que é sobre um espião. Esse sim é uma história inacreditável. O chamado espião Zig-Zag, que é um espião da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa incrível, não é? É mesmo uma história incrível. Não, eu não creio que ele tenha tido assim um papel fabuloso no desenlace da guerra, mas contribuiu. Mas é uma história mesmo fora de lugar. Mas há um outro muito intenso, que é o Espião e o Traidor, que mete um espião, que é uma coisa dupla, porque mete um espião soviético e um espião soviético que se vem oferecer, e um espião americano que se passa para os soviéticos e que, no fundo, é o traidor. Tem todos os ingredientes. E uma aventura extraordinária, que é como é que se conseguiu extrair o homem da Rússia, que é uma coisa... Eu penso que, aliás, há uma série... Há um filme sobre isso, é uma coisa extraordinária. É tão extraordinário que eu perdi-me. A certa altura já não sabia se estava a ser tirado, se estava a ser preso. Não, é a mesma coisa, porque ele tem momentos de enorme tensão. Depois temos também um outro, que eu também acho que li o ano passado, que é ao contrário, é uma agente soviética, digamos assim, mas infiltrada no Reino Unido. Pronto, depois há as histórias dos famosos 5 de Cambridge. Um deles, o Kim Philby, acabou são traidores ideológicos estes, não é por dinheiro, são ideológicos. Um deles acaba sepultado na Praça Vermelha, não é? Portanto, e enganou os serviços secretos ingleses durante muito tempo. Isto é um mundo, em muitos aspectos, de romance, enfim, de filmes de ação, como o James Bond e outros, não é? Portanto, também muito de serviços secretos, espionagem. Esta história portuguesa ou russa é como um bocadinho pobre, digamos, comparativamente com isso, mas ao mesmo tempo com muitos pobre no sentido, não temos aqui Aston Martins com metralhadoras atrás, como nos filmes. Nem Martinis. Martinis se calhar há. Não há Martinis, há whiskies. Há whiskies, pronto. O que é que estamos a falar disto? Estamos a falar disto, como tu referiste, que é o nosso podcast Plus. É portanto, um trabalho que regressa ao caso desse agente, que é uma figura, eu diria que é uma triste figura, no sentido da sua própria carreira. Portanto, é alguém que entrou para o SIS, o SIS, Serviço de Informações e Segurança, logo no princípio do SIS, anos 80, depois percebe-se que, pelas suas próprias características pessoais,
é posto numa prateleira, é desqualificado, passa, mas não fica longe dos segredos, sobretudo segredos da NATO, e portanto depois vai usar esses segredos, vai usar o acesso a esses segredos para, sobretudo, ganhar dinheiro. E isso é descoberto, as primeiras indicações vêm de um alerta que vem de fora, portanto haveria coisas que estavam a sair de Portugal ou que podiam estar a sair de Portugal, e depois há uma operação que é relativamente rápida de confirmação que é aquela figura, não é? Portanto, há uma viagem à Eslovénia, onde os serviços secretos eslovenos filmam-no a passar informação. Depois há 5 meses em que há uma espécie de cerco até se chegar à parte final, e a parte um bocadinho de James Bond, não é? Não chega ao James Bond, que se passa em Roma, nas ruas de Roma. Que é o primeiro episódio, de resto? A história segue lá mais para diante, não é? Portanto, aliás, quem quiser ouvir tudo, pode já ouvir tudo, é só uma questão de ser assinante. Também não é assim tão caro. Vale a pena. E depois além desta história, tem muitas outras histórias que pode ler, não é? Portanto, pronto, aqui, publicidade à parte. Publicidade à parte, mas é publicidade em causa própria e merecida. Portanto, esta história tem estes ingredientes, mas ao mesmo tempo é interessante ver o que ali se passa nas instituições portuguesas. Por um lado, fica-se com a percepção que os mecanismos de proteção dos nossos serviços de informação são hiperfrágeis. Portanto, isto demorou muito tempo a detectar, ou sequer a suspeitar, ou sequer a dar o alerta. Depois, a seguir, há uma interação entre várias figuras, por acaso todas elas relativamente famosas. Portanto, o juiz que vai dirigir a investigação é o juiz Ivo Rosa, que no princípio até podemos dizer que fez tudo bem, mas depois há um momento em que passa a fazer tudo mal, como esse também timbre deste juiz. Conhecemos de outros casos, não é? E só para dar uma ideia, o homem estava detido, foi preso, não é? Em Roma, e ele, passado uns tempos, achou que ele podia ir em liberdade. Portanto, depois temos um investigador, Amadeu Guerra, que é agora o Procurador-Geral, na altura estava em Lisboa, portanto, no Departamento Central de Investigação Criminal, portanto, o grande diabo do Departamento Central, e temos um polícia, que hoje também é muito famoso, que é o Luís Neves, que aliás tem uma intervenção muito interessante em Roma, porque há um momento em Roma de tensão. Sim. E ele intervém para que aquilo não corra mal, que é também interessante. Aliás, destes três, julgo eu, está aqui o Rainho connosco, que é o autor, é o único que fala, não é? É o único que aparece, a voz dele aparece lá. Do lado da Polícia Judiciária? Sim. Temos ali... Não é o único que fala do lado da Polícia Judiciária. É destes três protagonistas, é o único que aparece. O Ivo Rosa também tem uma intervenção no podcast. O Ivo Rosa também tem, porque eu, a certa altura, não consegui perceber bem se aquilo era a voz do Ivo Rosa ou não. Sim, é. Este percebe-se bem. Portanto, e eles são protagonistas, é interessante ver o que se passa, assim como é interessante perceber que isto não acabou tudo bem. Não é? Portanto, não acabou tudo bem na parte final, no julgamento, na condenação, não podemos considerar que aquilo não foi o ideal. Revelou, julgo eu, algumas fragilidades da arquitetura do sistema. Aquilo passou, as pessoas esqueceram-se deste caso, não foi assim, parece que não foi uma coisa importante, mas a percepção que existe é que o senhor passou segredos relevantes, a vida que o tinha já levado dentro do próprio SIS. Quer dizer, estamos a falar de alguém que era um habitué de casas de alterno. Estamos a falar de alguém que tinha garrafas de whisky espalhados pelos bares de Lisboa. E oferecidas pelo tal de... Sim, depois percebemos que eram oferecidas inclusive pelo tal agente russo, oficial russo. E isto pode ter havido uma altura, enfim, várias mulheres, 2 casas, uma atrapalhada muito grande. Mulheres que inclusive trabalhavam numa das casas dele, uma russa que trabalhava numa casa de alterno. Nenhuma luz se acendeu no SIS antes da CIA ter avisado. Não sei se foi a CIA. Foi a CIA. Antes da CIA ter avisado.